amados, nós temos estudado o dom do Espírito Santo, ou os dons do Espírito Santo. Na quarta-feira passada, nós estudamos até o penúltimo dom registrado em 1 Coríntios capítulo 12. E lá em 1 Coríntios capítulo 12 ficou só o dom de línguas, que nós vamos deixar por último. Não é? É o dom que mais divide a igreja. Para mim é o dom no qual há mais equívocos dentro da igreja. Para mim é o dom que mais adoece crentes na igreja. Para mim é o dom que a igreja menos conhece, seja ela de que igreja for. É o dom que a igreja menos conhece. E nós vamos deixar por último, porque eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nele. E vou mostrar a você de forma tão clara como claras são as águas cristalinas, como é que a Bíblia nos ensina, revela ser o dom do Espírito Santo, chamado dom de língua, e a gente vai deixar por último. Hoje nós vamos ao capítulo 12 de Romanos. Nós vamos para a segunda lista de dons. Nós vamos estudar todos eles, estamos estudando um a um. Já estudamos o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom da fé, o dom dos milagres, o dom de operações de sinais. Nós já estudamos, o que mais? Cura, o que mais? Profecia. E hoje nós vamos começar a estudar um dom que está aí nessa lista de Romanos capítulo 12. Estudamos a primeira lista, 1 Coríntios capítulo 12. Agora vamos a Romanos capítulo 12, que Paulo também revela uma lista que está lá no versículo 6. Você já abriu em 12 de Romanos, amém? Então vamos lá, diz assim, ó. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, já falamos sobre ela, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. E o que usa de misericórdia, com alegria. Quais são os dons revelados aí? Vamos detectar. O 6 fala de profecia, nós já estudamos. O outro dom está no versículo 7. Se é o quê? Ministério. Então existe o dom de ministério. Vamos estudar o que é dom de ministério. Então seja ministrar. Se é, qual é o outro dom que tem? Ensinar. Dom do ensino. Então existe o dom de ensinar. Vamos estudar também. Versículo 8. Ou o que exorta. O dom da exortação. Usa esse dom exortar. O outro dom qual é? O que reparte. O dom de repartir. Repartir. Interessante, né? Façam com liberalidade. Vamos estudar isso. O outro dom, o que? Preside. Presidir também é o dom. O que é isso? Vamos aprender. E o que usa de misericórdia, que é o outro dom, faça com alegria. Então aqui tem vários dons revelados, nós vamos estudar cada um deles. Hoje, nós vamos ficar no dom da exortação, que está no versículo 8. E ele diz, o que tem o dom de exortação, o que exorta, use esse dom em exortar. Então quem tem o dom de exortar, tem que exortar. O que é o dom da exortação? O que é exortar? Quem sabe o que é exortar? Quem sabe isso? Exortar. Quem arrisca? Chamar atenção, é isso? Alertar. O que mais? Corrigir. Mostrar caminho. Orientar. Animar. O que mais? Bom, vários sinônimos, né? O que é exortar à luz da palavra de Deus, segundo esse texto nos ensina e exorta? Uma curiosidade, a palavra exortar aí, o dom da exortação, no grego é a palavra paraclesis, ou paraclesis. Paraclesis ou paraclesis. Por curiosidade, vamos voltar aonde nós começamos o estudo sobre o dom do Espírito Santo, que está em João capítulo 14. Volta um pouquinho aí a sua Bíblia, antes de Atos, está em Romanos, volta a Atos, João capítulo 14. Nós começamos a estudar o dom do Espírito Santo no ano passado, em agosto, se eu não me engano, e nós começamos aí em João capítulo 14, dizendo quem é o Espírito Santo, como age o Espírito Santo com relação ao mundo, a palavra, a Deus, Jesus, ao crente, à igreja.
explicamos tudo sobre ele. E onde é que nós começamos? Começamos em João capítulo 14, no versículo 15, que diz assim, palavra de Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós começamos nesse versículo. Aqui resume, quem ama Jesus? Quem aqui ama Jesus? Levante a mão assim, eu amo Jesus. Muito bem, você sabe que você pode estar dizendo que ama Jesus da boca para fora. Como a gente diz para uma mulher, como a gente diz para um homem. Eu amo você. Dizer que ama é mole. Então tem um monte de gente dentro da igreja que eu amo Jesus. Agora, quando nós falamos amar Jesus, Jesus não ouve o que a gente está dizendo. É o que esse texto me ensina. Ele está dizendo aqui, se me amardes, o que você faz? Guardareis os meus mandamentos. Senhor, eu te amo, mas você não guarda o mandamento dele. O que Jesus ouve? A tua boca falando que o ama, ou Jesus olha para a tua conduta de não guardar o mandamento dele? Jesus olha para a nossa conduta, por isso Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Então esse negócio de adorar Jesus da boca para fora, de celebrar o Senhor da boca para fora, isso é só perda de tempo para quem faz isso só da boca para fora. Por isso que eu acho que o céu vai ser um lugar de muita decepção. Você vai sair, Jesus volta daqui a pouquinho, aí na tua igreja, aqui por exemplo, tem 2.000 pessoas, aí tu chega no céu e vai procurar logo a tua tribo. Deixa eu procurar fulano, beltrano, tu vai rodar o céu inteirinho. E não vai encontrar o cabra lá. Tu vai lá no anjo porteiro e fala assim, seu anjo, tinha um brother lá embaixo chamado João das Couves da Silva. Ele está aí. Aí o anjo procura assim, não tem nenhum João das Couves da Silva aqui. Meu irmão. Como é que não está aqui? Não está aqui não. Se não está aqui, tu já sabe onde ele está. Porque só tem 2 fins. Não tem jeito. Ao passo que tem aquele cara que você não gostava dele, que você achava ele muito carnal, tu não ia com a cara dele, daqui a pouco você está passeando no céu, esbarra com o sujeito. Você aqui, não acredito. Por quê? Porque a gente acha que basta dizer Senhor, Senhor, que a gente entra no reino dos céus. E Jesus está dizendo lá, olha, muitos no meu nome dirão Senhor, Senhor, em teu nome, falamos já sobre isso, né? Expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos sinais de prodígios. Jesus disse, tu fez tudo isso, mas eu não conheço você. Porque isso foi atitudes performáticas e coletivas, mas eu conheço você no teu íntimo, no teu interior. Eu conheço aquele ser que você é quando não tem ninguém olhando para você. Então Jesus para nós está dizendo assim, olha, não vem com esse papo de que me ama, se a tua conduta não diz, ou não condiz com o que você me diz. Então eu não leio lábios, eu leio atitudes. Aí ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aí ele diz, aí então, porque eu vi que você me ama, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o quê? Um outro quê, irmão? Consolador, ou ajudador, como está na versão de alguns. E ele continua lá, para que fique convosco para sempre, a saber, quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo vive como que se Deus não existisse. O mundo vive como que se Jesus não fosse nada. O mundo vive como quem vê Deus só como um supermercado existencial. Só se lembra de Deus quando está na mediocridade. Não é? Só se lembra de Deus quando é para pedir alguma coisa. Só se lembra de Deus quando a despensa da casa, da vida do ser esvaziou. Aí eu tenho que procurar uma igreja. Vocês orem por mim. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso fazer alguma coisa, porque tem algum urucubaca em cima de mim. Só lembra de Deus para pedir e não lembra de Deus para se relacionar. Por isso que a Bíblia está dizendo, o mundo não pode receber o Espírito Santo que vai ficar nele. Agora ele diz, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele o quê? Habita convosco e está em vós, e está conosco para sempre. Lá no versículo 13 ele diz, eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro consolador, ajudador. Esse ajudador, consolador, é o Espírito Santo. Essa palavra aí, ajudador, ou consolador no português, é a palavra paráclito. Ele diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos seria enviado como recompensa do amor que nutrimos por ele, amor testificado na conduta. Esse Espírito Santo que habitaria em nós, tem por nome Paráclito, ajudador. E a palavra Paráclito, traduzido, transliterado, significa literalmente chamado ao lado para ajudar.
Falamos sobre isso no iniciozinho do nosso estudo, lá no ano passado. É como entender a muleta que o Arnaldo está usando ali. Bom, se Arnaldo está com a muleta, está com a perna ruim, não está, Arnaldo? Tá. E aquela muleta, porque Arnaldo está com a perna ruim, ajuda Arnaldo a caminhar e a muleta faz o papel da perna. Ela vai do lado ajudando, não é isso mesmo, Arnaldo? Ela vai do lado ajudando. De modo que se ele não tivesse aquela muleta, na situação que ele está hoje, ele não poderia estar andando. De modo que aquela muleta possibilita o que é impossível. O que ele não poderia fazer só, porque estaria além das forças dele, o Espírito Santo vem e nos ajuda. Se ele ajuda é porque nós não podemos só. Aí, essa palavra que está aqui é a palavra paracleto. Lá no dom de exortação, a palavra exortação é a palavra paraclesis, que tem a mesma raiz de ajudador, de consolador. Eu acho isso muito, muito, muito interessante, porque no contexto daqui do Ocidente, na língua portuguesa, quando a gente fala em exortar, a gente sempre faz a conotação da disciplina. Olha, se você continuar assim, eu vou exortar você. E se continuar, eu vou exortar publicamente. Quando a gente fala exortar, a gente está falando em disciplinar, a gente está falando em chamar atenção para trazer para o caminho. A gente usa a exortação quase que como uma ameaça, mas não é o que o dom significa. Não é. E nós precisamos aprender isso. Aquele que exorta não é aquele que vive com o dedo apontado para o rosto dos outros. Não é aquele que se julga melhor, mais maduro, mais santo, e fica na sua postura soberba, apontando o dedo como quem diz, você não pode, você não pode, você não pode. E olha que a igreja está cheia de gente assim, isso aí não precisa nem ter dom. O cara pode não ter dom que tem gente apontando o dedo para a vida do outro, falando mal do outro e apontando os erros do outro. Isso aí está cheio de gente assim na igreja. Eles não vieram hoje, graças a Deus, mas está cheio. Está cheio de gente por aí. Isso não é exortação. A exortação, como dom, não tem a finalidade de apontar os erros dos outros. A exortação como dom tem a finalidade de ajudar as pessoas a saírem dele. A exortação não vem para mostrar, olha, você está errado, não. A exortação, se ela demonstra a alguém que ele está no erro, não para na revelação de que no erro está. O dom da exortação, quem tem esse dom de exortação, ele revela o erro, mas o ministério de revelar o erro está na metade. Se ele tem um dom, ele vai se apegar a essa pessoa e vai ajudar essa pessoa a sair do erro. De modo que a exortação não é uma atitude só verborrágica, não é só verbal, não é só acusativa e revelatória. A exortação, ela é prática. Ela estende a mão, ela mostra, olha, cuidado que tem um precipício aí, mas não fica parado, estático, só como quem revela, e o outro cai no precipício e depois vem e fala assim, não te avisei? Eu te avisei. Eu te disse se tivesse me ouvido. Olha aí, isso não é exortação. A gente confunde muitas vezes exortação com acusação. E eu acho, irmãos, que esse dom é um dom extremamente necessário para esse tempo que se chama hoje. Nós vivemos um tempo em que existem tantos caminhos que conduzem para a perdição. A porta larga está tão mais larga do que alguns anos atrás, que fica quase que impossível alguém escolher o caminho estreito que conduz à salvação, como diz Jesus em Mateus. Ele fala, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e estreito o caminho que conduz à salvação. Nós somos uma geração que tem perdido a capacidade de perseverar. A gente começa projetos, a gente começa relacionamentos, a gente começa ministérios, que se começar a ter oposição, a gente não quer se aborrecer, a gente não quer se desgastar, a gente não quer ter dor de cabeça, a gente não quer perseverar lutando contra a oposição para tentar chegar lá e frutificar. A gente diz, não, se está tendo oposição, a gente abre mão porque a gente está entendendo que Deus não está nesse negócio. Como quem diz assim, olha, se está tendo problema, Deus não está aí. Mas às vezes é exatamente o oposto, irmão.
O caminho de Deus é oposto ao caminho do mundo. E diz lá em Mateus que a porta é estreita, requer esforço, requer dificuldade. Nem sempre o que Deus tem para nós, ou quase nunca o que Deus tem para nós, cai na nossa cabeça gratuitamente. Todas as coisas vêm do céu, mas nem todas caem na nossa cabeça sem esforço. A Bíblia diz o quê? Você conhece esse texto. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. E se ele não semear? O que acontece? Ele também não colhe. Aos Tessalonicenses, Paulo escreveu uma carta, porque a igreja de Tessalônica, o pessoal achava que Jesus ia voltar por esses dias. Jesus vai voltar semana que vem. O que o pessoal começou a fazer? Estude Tessalonicenses, você vai ver lá. Eles começaram a largar o emprego. Eles começaram a deixar os seus afazeres. E enquanto Jesus não vinha porque eles largaram a fazer, eles iam comer na casa dos outros. Se tornaram pesados. Sabe aquele genro, irmã? Aquele cunhado? É isso. Estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Paulo diz assim, olha gente, se você não trabalha, qual é o que ele disse lá? Não coma. Se não trabalha, não coma. Não semeou, não colha. Se não semeou, não tem. Esses textos que a gente está mostrando aqui, rapidamente, é Deus mostrando para mim, para você, para nós, que o que Deus tem preparado para nós, tem preparado para nós desde sempre. Nós cantamos uma música, como cristãos, há muitos anos, né? Feliciano Amaral já cantava, né? Quem conhece Feliciano Amaral aqui? Meia dúzia. O cara tem uns 90 anos hoje lá. Ele cantava assim, ó. Deus tem um plano em cada criatura. E aí vai. Aos astros ele dá o céu. Essa música é extremamente conhecida do cancioneiro cristão. E essa música é uma verdade. Deus tem um plano para cada criatura. Na sua palavra diz, eis que eu sei os planos que eu tenho para vós. Deus não jogou ninguém no mundo e disse assim, ó, se vira, não. Quando Deus criou você, Ele já tinha um plano para a sua vida. Agora, esse plano para a sua vida, é possível que ele nunca se cumpra. Espera aí, pastor. Mesmo tendo sido Deus quem o planejou, sim. Não é. E nós precisamos aprender isso. Aquele que exorta não é aquele que vive com o dedo apontado para o rosto dos outros. Não é aquele que se julga melhor, mais maduro, mais santo e fica na sua postura soberba, apontando o dedo como quem diz, você não pode, você não pode, você não pode. E olha que a igreja está cheia de gente assim, isso aí não precisa nem ter dom. O cara pode ter dom que tem gente apontando o dedo para a vida do outro, falando mal do outro e apontando os erros do outro. Isso aí está cheio de gente assim na igreja. Eles não vieram hoje, graças a Deus. Mas está cheio. Está cheio de gente por aí. Isso não é exortação. A exortação, como dom, não tem a finalidade de apontar os erros dos outros. A exortação como dom tem a finalidade de ajudar as pessoas a saírem dele. A exortação não vem para mostrar, olha, você está errado, não. A exortação, se ela demonstra a alguém que ele está no erro, não para na revelação de que no erro está. O dom da exortação, quem tem esse dom de exortação, ele revela o erro, mas o ministério de revelar o erro está na metade. Se ele tem um dom, ele vai se apegar a essa pessoa e vai ajudar essa pessoa a sair do erro. De modo que a exortação não é uma atitude só verborrágica, não é só verbal, não é só acusativa e revelatória. A exortação, ela é prática. Ela estende a mão, ela mostra, olha, cuidado que tem um precipício aí, mas não fica parado, estático, só como quem revela, e o outro cai no precipício e depois vem e fala assim, não te avisei? Eu te avisei. Eu te disse se tivesse me ouvido. Olha aí, isso não é exortação. A gente confunde muitas vezes exortação com acusação. E eu acho, irmãos, que esse dom é um dom extremamente necessário para esse tempo que se chama hoje. Nós vivemos um tempo em que existem tantos caminhos que conduzem para a perdição.
A porta larga, está tão mais larga do que alguns anos atrás, que fica quase que impossível alguém escolher o caminho estreito que conduz à salvação, como diz Jesus em Mateus. Que ele fala, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e estreito o caminho que conduz à salvação. Nós somos uma geração que tem perdido a capacidade de perseverar. A gente começa projetos, a gente começa relacionamentos, a gente começa ministérios, que se começar a ter oposição, a gente não quer se aborrecer, a gente não quer se desgastar, a gente não quer ter dor de cabeça, a gente não quer perseverar lutando contra a oposição para tentar chegar lá e frutificar. A gente diz, não, se está tendo oposição, a gente abre mão porque a gente está entendendo que Deus não está nesse negócio. Como quem diz assim, olha, se está tendo problema, Deus não está aí. Mas às vezes é exatamente o oposto, irmão. O caminho de Deus é oposto ao caminho do mundo. E diz lá em Mateus que a porta é estreita, requer esforço, requer dificuldade. Nem sempre o que Deus tem para nós, ou quase nunca o que Deus tem para nós, cai na nossa cabeça gratuitamente. Todas as coisas vêm do céu, mas nem todas caem na nossa cabeça sem esforço. A Bíblia diz o que? Você conhece esse texto. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. E se ele não semear? O que acontece? Ele também não colhe. Aos Tessalonicenses, Paulo escreveu uma carta, porque a igreja de Tessalônica, o pessoal achava que Jesus ia voltar por esses dias. Jesus vai voltar semana que vem. O que o pessoal começou a fazer? Estude Tessalonicenses, você vai ver lá. Eles começaram a largar o emprego. Eles começaram a deixar os seus afazeres. E enquanto Jesus não vinha porque eles largaram a fazer, eles iam comer na casa dos outros. Se tornaram pesados. Sabe aquele genro, irmã? Aquele cunhado? É isso. Estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Paulo diz assim, olha gente, se você não trabalha, qual é o que ele disse lá? Não coma. Se não trabalha, não coma. Não semeou, não colha. Se não semeou, não tem. Esses textos que a gente está mostrando aqui, rapidamente, é Deus mostrando para mim, para você, para nós, que o que Deus tem preparado para nós, tem preparado para nós desde sempre. Nós cantamos uma música, como cristãos, há muitos anos, né? Feliciano Amaral já cantava, né? Quem conhece Feliciano Amaral aqui? Meia dúzia. O cara tem uns 90 anos hoje lá. Ele cantava assim, ó. Deus tem um plano em cada criatura. E aí vai. Aos astros ele dá o céu. Essa música é extremamente conhecida do cancioneiro cristão. E essa música é uma verdade. Deus tem um plano para cada criatura. Na sua palavra diz, eis que eu sei os planos que eu tenho para vós. Deus não jogou ninguém no mundo e disse assim, ó, se vira, não. Quando Deus criou você, Ele já tinha um plano para a sua vida. Agora, esse plano para a sua vida, é possível que ele nunca se cumpra. Espera aí, pastor. Mesmo tendo sido Deus quem o planejou, sim. Mas a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus sobre nós fracassaria, lá em Jó, diz. Os planos de Deus não se frustram, jamais, a não ser que você não trabalhe para que esses planos se cumpram. Porque senão, amados, nós seríamos fantoches, e Deus nos conduziria para o mal, e Deus conduziria nos bem. Pergunta a você aqui, alguém aqui, algum dia estudando a palavra, já perguntou, por que Deus botou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Já perguntou alguma vez? Para que Deus botou aquela famigerada árvore lá? Se Deus não colocasse aquela bendita daquela árvore lá, Eva não teria desobedecido. E se ela não tivesse desobedecido, o pecado não teria entrado no mundo. E o pecado não entrando no mundo, isso aqui continuaria o Éden. Mas não, Deus coloca tudo lá e diz assim, ó, vocês podem comer o que vocês quiserem, menos dessa árvore aqui. Para que ele botou aquela famigerada árvore lá? Eu durante muito tempo, irmão, eu
Eu entrei em crise. Meu Deus, o culpado é o senhor. Porque se o senhor não pode... Tanta árvore não é, para que o senhor botou aquela umazinha lá? Ou então, para que o senhor aguçou a curiosidade da bichinha? Porque se Deus não fala assim, ó, não come, ela nem ia saber daquela árvore. Mano. Até hoje ela não tinha visto aquela árvore. Mas não, Deus fala assim, tá vendo aquela árvore? Aquela ali, aquela vermelhinha, aquela verdinha, aquela acopladinha, aquela ali, tá vendo? Tem aquele fruto assim bonito. Então, aquela ali você não mexe, porque senão... Você imagina, tu fala pro teu filho assim, ó, não mexe nessa caixa, o moleque pirou, vai pirar. Por que eu não posso mexer nessa caixa? Meu Deus do céu, o que tem dentro dessa famigerada caixa? O moleque, Deus me dá visão de raio-x, pelo menos para eu ver o que tem lá dentro. Quando você diz não, aguça a curiosidade. Aí vem Deus e fala assim, ó, tá vendo isso tudo aí? Legal, não é? Tô. Ela tá vendo aquela árvorezinha lá no fundo, assim? Qual Deus? Aquela lá que tem um frutinho lá assim bonitinho. Tal. Aquela lá você nem chega perto. Legal, a gente fica aqui na boa, mas vai chegar uma hora que nós comemos todos os frutos. Nos acostumamos com a ambiência. E aí, acontece o que acontece com cada um de nós. Nós temos a necessidade de transcender. Porque todo lugar grande, um dia se torna estreito. E quando todo lugar que um dia foi grande, espaçoso, se torna estreito, nós temos a necessidade existencial de romper e de conhecer algo novo. Quem entra aqui nesse tabernáculo pela primeira vez, o cara fica encantado. Meu Deus, como isso aqui é grande. Para nós que estamos aqui muito tempo, isso aqui hoje não é tão pequenininho. Pequenininho. Hoje eu trouxe pastores para vir. Caramba, eu não imaginava que isso era tão grande. Para nós é um buraquinho. Agora o cara está lá numa igreja que cabe 100 pessoas. Ele chega aqui, meu Deus, parece um mundo. Aí, se ele passar um mês aqui com a gente, esse lugar já perde aquela perspectiva de espaço grande. Não é mais grande. Todo espaço largo, um dia se torna estreito. Por quê? Porque a gente cresce, porque a gente transcende, a visão amplia, o conhecimento já não é mais desafio, nós precisamos de algo novo. Aí Deus colocou aquele Éden enorme, e eles comeram todas as árvores, e já sabiam o gosto de tudo, mas tinha uma lá, que ele não sabia. E a curiosidade levou a mulher lá. Aí, por que Deus colocou aquilo lá? Maldade? Não. Irmão, se Deus diz que você tem livre-arbítrio e não te dá oportunidade de usar esse livre-arbítrio, mesmo que seja contra ele, para Deus você não é um ser humano, você é um fantoche. A liberdade é uma coisa tão séria que quando nós somos livres de fato, porque existe a verdadeira liberdade e a falsa liberdade. A Bíblia diz, pois o Filho vos libertar, o que é que ele diz lá, irmão? Verdadeiramente sereis o quê? Se a Bíblia fala de uma verdadeira liberdade, pressupõe que existe uma falsa liberdade. O sujeito acha que é livre, mas não é. A maioria dos crentes é assim. Porque se você é verdadeiramente livre, primeiro, você vai aprender que ser livre não é fazer o que se quer. É não fazer o que se não quer. Já falamos sobre isso aqui. O cara acha que é livre, então ele bebe, fuma, cheira, transa, joga. Ele solta a franga, porque ele é livre e tal. E cheira todas, e transa com todas, e bebe todas, porque eu sou livre. E ele acha que nós que não bebemos, não fumamos, não fazemos, nós somos escravos. A ideia de liberdade do homem sem Deus é isso. Fazer o que quiser. Então ele vai cheira todas. Aí a gente fala assim, ó, para de cheirar agora. Para de beber. Para de fumar, ô seu mané. Não consigo. Então quem é escravo aqui? Eu ou você? Porque se você é verdadeiramente livre, se alguém botar um cigarro na tua mão, você pode fumar, não pode? Ou não? Crente pode fumar ou não pode? O que você acha? Pode ou não pode, irmão? Botar um charutão, aquele cubano. Crente pode ou não pode fumar? Pode. Claro que pode. Vai que eu tenho um charuto aqui dentro aqui. Aí. Bota aqui e acenda. Isso é uma caneta, viu, irmão? Não escandalize não. Quem dentre vocês vai subir aqui para tirar o charuto da minha boca? Quem tem moral para isso? Ninguém.
eu posso fumar um charuto. Agora, porque eu sou verdadeiramente livre, eu escolho não fumar o charuto. Quem te garante que essa água aqui não é caninha da roça? E se fosse, quem vai vir aqui jogar essa caninha da roça fora? Ninguém. Eu sou livre para beber, mas porque eu sou verdadeiramente livre, eu não bebo. Então a liberdade, ela se manifesta na perspectiva de poder fazer, mas porque é verdadeiramente livre, você diz, eu não faço. Não é assim com o mundo. O mané que se acha moderno, pós-moderno, cabeção, maneiro e tal, vai, bebe, fuma, daqui a pouco está escravizado pela própria liberdade. Não consegue largar o que começou a fazer porque achou que era livre. Mas não é só isso, liberdade. Liberdade, quando é de fato em nós, ela nos livra da tentação diabólica de controlar o comportamento dos outros. Porque nós achamos que somos livres, somos santarrões. Aí nós vemos ali o Henrique está usando uma roupa assim, eu fico incomodado com a roupa do Henrique. Não fica legal aquele cara com aquela calça daquela cor? Meu Deus, calça vermelha para o nome. Aí eu não me contenho e eu vou falar com o Henrique. A irmã está com a saia lá em cima do joelho. E eu não me contento. E eu tenho que falar, eu tenho que me meter na vida dos outros. Por quê? Porque o outro, que imaginamos nós ser livre também, está fazendo com a liberdade dele algo que não deveria. Ele está fazendo besteira com a liberdade dele. E aí eu fico incomodado com a liberdade dele. E eu não consigo, eu me meto na vida dele. Sabe por que eu me meto na vida do outro? Porque eu não sou livre. Porque quem é livre até da tentação de se meter quando o outro que é livre faz da liberdade dele o que não deve. De modo que se você, irmãozinho, é alguém que não consegue deixar de se meter na vida de alguém. Por quê? Porque namora assim, porque usa aquela roupa assim, porque vai ali, não devia ir lá, pastor, não devia fazer isso, pastor. Ah, não pode fazer isso, mas não pode. Aí sofre, se mete na vida de todo mundo, como quem é mais santo que todo mundo. E não sabe, na verdade, que é uma escrava, é um escravo. Não consegue suportar o que os outros fazem com a liberdade deles. Aí, ele se mete. E aquela igreja bate palma. E aquela igreja tem dança. Ele se incomoda. É escravo. E quem é livre, irmão? É livre até para respeitar a besteira que o outro faz com a liberdade dele. Aí, porque nós nos metemos na vida dos outros, o diabo diz assim, se mete mesmo, irmão. Porque você está exortando no Senhor. Não deve usar essa calça vermelha, Henrique. Irmão, você não pode usar essa camiseta, irmão. Irmã, essa saia, irmã. Irmão, toca na igreja, está parecendo marginal, querido. Oh, irmã, e a gente vai se metendo na vida de todo mundo, com a ideia de que está preservando a casa de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que exortar uns aos outros. E ele acha que isso é exortação. Não é não, irmão. Isso é doença. Fala, Jeová. Aê. Deus tem misericórdia. Quem tinha que ouvir isso não vem hoje, né, velho? Vou ver. Pergunta, irmão, se ela essa palavra para você, irmão. Pergunta ela aí. Isso não é exortação, isso é intromissão. Isso é juízo. A gente acha que tem o poder de controlar. A postura dele me incomoda. E eu não consigo ficar em paz com a conduta do outro. E não sabe que o que você está revelando de fato é ainda ser escravo. Porque exortação não vem com a finalidade de apontar os erros. Antes, pelo contrário, vem para ajudar os outros a saírem daquele erro. Apontar o erro sem mostrar a solução não passa de acusação. Então, quando o Espírito Santo libera o dom de exortação para alguém, esse alguém, irmãos, ele tem a capacidade de discernir o erro pelo Espírito Santo e ele vai até ajudar o outro a ver o erro. Mas ao passo que ele mostra o erro em amor, ele vai convencer o outro e vai ajudar o outro a sair do erro. Agora, quando o sujeito pensa que tem o dom de exortação, mas não tem, ele vai lá, acusa o outro do erro, o outro não ouve. Ele sai da presença do outro falando mal dele. Porque fulano é muito rebelde. Fulano, já viu o ciclano? Já viu fulano? Ó, a igreja de Deus assim.
são crentes insuportáveis. Não conseguem viver a liberdade em Cristo e não conseguem suportar ver os outros vivendo. Eu estive pregando outro dia em algum lugar, aí eu estou com essa barbicha gospel agora, né, há pouco tempo. Aí eu cheguei na igreja, pô, pastor, isso está diferente. O que o senhor fez aí? Eu falei, ó, minha cabeça era quadrada, agora é redonda. Ah, é verdade, o senhor cortou o cabelo baixinho, cortei. E agora eu estou com essa barbicha gospel. Não é? Aí preguei, foi uma bênção. Mas no final do culto ele não suportou. Pô, pastor, o senhor não me leva a mão, não. Ele não me conhece, né? Nós somos amigos, né? O senhor sabe como é que é. Pô, não fica bem, pastor, com essa barbicha. Nove e meia, acabou o horário, acabou. Rapaz, aí eu perguntei para ele assim, ô colega, nós somos amigos, então, me responda, me ensina, por que barbicha não fica bem? Ah, pastor, não sei, eu acho que, não, se você não sabe, você está dizendo que não fica bem, tem que ter uma razão lógica. Você começou dizendo que não sabe. Se não sabe, pastor, cala a boca, filho. Não, nós somos amigos, você sabe que a gente está falando aqui de amigo para amigo. Aí ele riu. Aí eu falei assim, mas já que nós somos amigos, irmãos, olha só, pastor. Pô, me desculpe, irmão, que eu vou falar aqui para você. Você era amigo mesmo. Eu falei assim, ó, você está de terno preto, seus ombros estão todo branco, de caspa. Não fica bem, pastor. Eu não sou muito higiênico. Pastor, tá, pastor? Tá cheio, uma abundância. Ele riu. Tá. Eu falei assim, pastor, eu não sou essa barbicha. Hoje eu estou com ela, amanhã eu posso não estar mais. Hoje minha cabeça está redonda, mas durante 40 anos ela foi quadrada. Desde os 18 anos eu uso cabelo quadrado. Isso aqui é uma imagem que não tem nada a ver com nada. E às vezes a gente se prende ao que os nossos olhos veem, os nossos olhos não veem nada. Irmão, nós somos cegos com relação ao ser. Nós somos cegos. Por isso que a Bíblia diz, Samuel, que Deus não vê como vê o homem. Porque o homem olha para o exterior, para a aparência, mas Deus olha para onde? Para o nosso interior, para o coração. E aí, os pseudos exortadores estão se intrometendo na vida das pessoas, às vezes magoando, ferindo, em nome de Deus, por causa daquilo que seus olhos veem. E os nossos olhos são cegos, nossos olhos não veem nada. Aí esse texto me ensina que a palavra de exortação vem para ajudar alguém a sair do erro, mas que erro? Não é o erro da aparência, é o erro da essência, que produz frutos que denigrem o nome de Jesus. E não há onde uma barbicha denigrir o nome de Jesus. Não há onde uma roupa denigrir o nome de Jesus, dependendo da roupa, evidentemente. Mas mesmo que denigre o nome de Jesus, o máximo que você tem que fazer é falar, irmão, o que você acha? Eu acho que está bom, você não tem que se meter. Amém, Deus te abençoe. Mas nunca ficar espeziando. E se não quiser ouvir, a rebeldia dela não me dá direito de me tornar um rebelde contra o Senhor, falando mal dela com outro irmão. Porque eu cometo um pecado semelhante dela. Isso é muito difícil para quem é do comportamento só, para quem é do costume, para quem é da aparência, que tem aparência de crente, tem comportamento de crente, tem linguagem de crente, mas do seu interior nunca saiu uma palavra que salvasse a vida de alguém ou que ministrasse vida na vida de alguém. Nunca. Conheço pessoas não poucas na casa de Deus, que apontam os erros de todo mundo e dizem como não se deve fazer. Mas conheço pessoas exatamente como essas,
que nunca foram capazes de liberar uma palavra de graça. Sabem nada de Deus e do modus operandi de Deus, do modo como Deus opera. Que dizem para os outros como eles têm que se comportar, mas não ensinam como os outros têm que ser. Aí eu termino a minha palavra de hoje, lendo Atos capítulo 14, volto algumas páginas aí, que é um exemplo crasso, claro, do que é exortação à luz da palavra. Não é apontar o erro. A exortação não vem para apontar o erro dos outros, mas para ajudar os outros a saírem do erro. E em Atos capítulo 14, 21 e 22, nós lemos assim a palavra, olha lá. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e fazendo o que mais? Exortando-os a perseverarem na fé. Como? Dizendo que por muitas tribulações nos é o quê? Necessário entrar no reino de Deus. Como é que a gente entra no reino de Deus, irmãos? Por muitas tribulações. Aí ele diz exortar, é dizer, olha só, gente, nós somos de Deus, mas nós queremos dizer para vocês que quando nós nos tornamos de Deus, nós não nos tornamos ETs, não. Continuamos seres humanos. Eu quero preparar vocês para o fato de que vocês vão passar por tribulações, mas permaneçam firmes. Isso é exortação. O pastor está doendo, olha, fique firme, porque o Senhor é contigo. O Senhor disse que vai ficar contigo até a velhice, filho. Na velhice vai dar fruto. Não desista de Deus, porque Deus não desistiu de você. E não desista de você, porque se Deus não desistiu, porque Ele tem plano ainda. Isso é exortação. A exortação vem para animar. A exortação vem da mesma raiz de ajudador, de consolador, de paráclito para paráclesis. É a mesma raiz. Como quem dizendo que o ministério do Espírito Santo é exortar, é consolar. E quem exerce a exortação como dom, ele nunca exerce a exortação para acusar, para apontar. Quando ele aponta, o faz individualmente com amor e mostra caminho, mostra solução. Se não, é só um intrometido. Mais nada. Intrometidos nós temos muito nas igrejas. Exortadores, pouco. O que possui esse dom é, antes de tudo, alguém cheio de amor. Porque só o amor pode produzir uma exortação que, de fato, possa restaurar a vida de alguém. Porque se a exortação, irmão, for só na ideia de vender a imagem de que o que exorta é melhor do que o exortado, essa exortação só adoece, só macula e acaba com as pessoas. E sobre todas as coisas, o exortador, o que tem o dom de exortar, ele exorta não só com a boca, mas exorta com exemplo. Ele é um exemplo. Ele é um protótipo nessa geração sem referenciais. Ele é um dos poucos referenciais que a gente tem, e a gente é uma geração sem referencial até nas igrejas. E o exortador é alguém que tem esse dom. E como há pessoas que têm esse dom, e é lindo esse dom, irmão. Aquela pessoa que tem essa capacidade de convencer o outro do erro, mas convencer com o discurso do amor, com o discurso do exemplo. E não só aquele tradicionalzão, aquele que envelheceu na fé, mas que nunca amadureceu, que vive apontando os erros dos outros que ele mesmo comete, mas não vê. É aquele que vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está na dele. O exortador é o consolador, é o animador, é o restaurador, é aquele que põe para cima, é aquele que levanta, aquele que diz, vamos lá, meu brother, levanta essa cabeça, vamos continuar, o Senhor é contigo. Esse é o exortador, que não tem a ver, a priori, com disciplina. Disciplina. Como é que a gente tem ânsia de disciplinar os outros, né? Meu Deus do céu. Às vezes é diabólico a disciplina na igreja. Durante muito tempo a gente viu pessoas que cometeram pecados serem expostos nas igrejas aqui publicamente. Esse casal pecou e ele tem que pedir perdão à igreja. E a gente gosta disso. E o casal lá. Um monte de gente sentado aí vendo a confissão deles cometendo o mesmo pecado. E está liberando perdão sobre um pecado que ele mesmo cometeu. E acho que isso é exortação. Muitas vezes é só humilhação. Humilhação. E que é muito bonito enquanto é no filho dos outros, não é no nosso. Por isso existe um outro dom chamado de misericórdia,
que nós vamos estudar mais adiante. Na próxima quarta-feira, a gente vai estudar o dom, que é o dom da contribuição, o dom de repartir, o dom da liberalidade. Até para dar, para repartir, para contribuir, tem que ter dom. E é uma coisa muito interessante. A gente vai conversar sobre isso na próxima quarta-feira. Então, se Deus te deu esse dom de exortar, mano, te deu essa capacidade de sentir a dor de quem está no erro, e ter essa capacidade de só ir a Ele porque você está sentindo a dor dele, não deixe de ser esse dom, que esse dom é raro na igreja hoje. Porque hoje quem vai mostrar o erro para o outro vai para quem sabe vender a própria imagem, em nome de Jesus, mas vender a própria imagem. O exortador não, ele sente a dor do outro. E ele vai porque ele está sentindo essa dor empática, que o mobiliza e o move por amor. Mas quando ele vai mostrar o erro, ele mostra as consequências do mesmo e propõe caminhos novos. Esse é o dom da exortação. É um conselheiro, é um camarada que tem moral, que vive, que tem misericórdia para fazer isso. E eu peço ao Senhor para que faça brotar da terra, nas igrejas dele, aqui, nesse lugar, pessoas que têm essa capacidade de exortar por amor e mostrar proposta em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe vocês com essa palavra. Vamos aplaudir o Senhor, vamos ficar em pé. Glória a Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, vamos falar com o Pai. Pai, nós te louvamos por essa noite calorosa que passamos na tua presença. Muito obrigado porque tu falaste profundamente com o nosso coração nessa noite. Te louvamos pela primeira palavra desse culto, que tu estás conosco até na velhice. Obrigado, Deus. Te louvamos porque temos a certeza de que as nossas súplicas já estão sob os teus cuidados. E te louvamos porque a tua palavra tem sido o nosso alimento todo dia, cada dia. E agora, Deus, que nós nos despedimos da tua casa, leve-nos para a nossa casa, guardados debaixo da tua mão poderosa, e que nenhum mal aconteça a qualquer um de nós. Que todos os que daqui saírem, cheguem em casa, e que tenham uma noite reparadora, de sono tranquilo e profundo, e que tenha de ti um restante de semana abençoadíssimo na tua presença. Muito obrigado por essa chuva, por esse frio. Muito obrigado, muito mais, por aquilo que nos aquece. Muito obrigado por essa noite com Jesus, pelo teu amor e pela tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e aleluia. Foi paz, Deus abençoe você. Até domingo.